Que bom que você está aí. Vamos começar nossa ministração do Tadel nessa noite. Antecipadamente quero pedir desculpa. Estou meio fanho. Já preparei aqui uma série de papel para nós não termos um problema enquanto eu falar, de repente escorrer alguma coisa no meu rosto, que não seja lágrimas. Um pouco resfriado, mas vai passar isso em nome de Jesus. Estou meio... Acho que é a mudança do tempo. Deu uma bagunçada. Vocês estão bem? Que bom. Glória a Deus. Final de semana promete. Está animado já? Já está se exercitando em casa assim? Quando você acorda, já faz um pouco de exercício físico. Faz... Não é tão fácil não, querido. É por fé. Né, Davi? A gente já está num nível que tem que ser por fé. Foi o tempo que era fácil, né? Levantar a perna até uma certa altura, fazer movimentos rápidos e repetitivos. Hoje em dia você faz movimento rápido e repetitivo capaz de dar LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Dá uma tendinite, o tendão já reclama. Vai ser um dia muito abençoado, queridos. Tenho certeza disso. Vai ser um dia muito bom, um dia de muita comunhão, um dia que nós vamos, com certeza, guardar na nossa memória, por termos um dia tão especial assim. Em nome de Jesus. Só quero mencionar em relação a esse sábado, né, que nós teremos o nosso Dia da Família, porque algumas pessoas não conhecem o local e nunca foram até lá. Então, eu quero sugerir, nós vamos colocar indicações no caminho, né? A gente pegou algumas rosas, pétalas, vamos colocar daqui até lá. Não, calma. Vai precisar ir lá em Olambra, na verdade, para captar tanta pétala assim. A gente vai ter algumas indicações mais próximas do caminho, mas mesmo assim, eu quero dizer para você que não foi até lá, não conhece como chegar lá, eu penso que a gente pode fazer do seguinte modo, para nós podermos estar lá 9 horas, você pode vir para cá, para a igreja, é um pouco fora de mão para quem está para o lado de lá, mas caso você não saiba chegar, não vai adiantar. Então você vem até aqui a igreja, nós estaremos aqui na frente, para que, aí precisaríamos sair justamente nesse horário, né? A gente precisa sair no máximo dos máximos 8h20, aí dá tempo tranquilo de chegar lá, 8h20, ok? Então se você tiver alguma dificuldade, ou alguém da sua célula tiver alguma dificuldade, alguém da sua rede tiver alguma dificuldade, fica essa indicação. Né? Eu aguardo aqui até 8h20, vou. Caso ninguém apareça, eu entendo com isso, que todos já sabem o caminho e chegarão lá no Zé Sérgio Camp. Se você colocar Zé Sérgio Camp, às vezes você não vai conseguir tanta informação, porque não tem tanta informação através da internet, É mais fácil, se você de algum modo está buscando informações via Google, que você busque a informação em relação ao sítio São José, que é mais conhecido, que é um restaurante rural. Então, esses GPS costumam te indicar até o caminho. Não é no sítio São José, mas quando você chega no sítio São José, você já consegue avistar o local. Para você saber ou para indicar para alguém, você deve passar o sítio São José, avança ele, até o limite da estrada. Aí vai acontecer uma bifurcação. Você vai poder ir ou para a direita, aí você vai para Campinas, ou então você vai para a esquerda. Aí então você vai para o lado da chácara, que é essa chácara chamada Zé Sérgio Camp. Se você tiver alguma dúvida, você pode questionar alguém ali do próprio sítio São José, eles sabem indicar para você. Mas eu creio que não vai ter nenhuma dúvida. A gente vai preparar algumas indicações e vai dar tudo certo. Outra informação que eu até abri isso para você, antes que a gente compre, talvez você tenha, e você pode nos facilitar, emprestando para esses dias. Você sabe que nós temos várias modalidades e para a grande maioria delas nós já temos tudo que precisa para que essas modalidades aconteçam, esses esportes possam acontecer. Porém, o vôlei, nós ainda não temos
se você tiver, você pode dizer agora, e isso facilita a nossa vida, senão a gente corre atrás ou então compra. Nós não temos ainda a rede de vôlei e não temos uma bola adequada de vôlei. Se você tiver uma bola de vôlei e se você tiver a rede de vôlei, maravilha. Caso você tenha, você pode fazer assim, pastor, eu tenho, e essa é uma coisa a menos. Outra coisa que nós ainda não temos, e estamos para providenciar, mas se você tiver nos ajuda, porque nós teremos futebol para pequenos, e também porque os espaços são muito grandes, é bem provável que até o futebol, o team, a gente possa fazer desse modo, ao invés de fazer com a trave grande, que já o local mesmo tem, fazer aquela travezinha menor, golzinho menor. Não sei se você conhece, eu acho que os pais de meninos com certeza conhecem. Se algum pai de menino aí tiver, não sei se algum... Você tem, Davi? Não tem, né? Tinha? Deu. Deu, né? Passa a fase, a gente costuma dar para alguém, né? Ok, só para poder ver se a gente já conseguiria matar essa questão agora. Mas não tendo, não tem problema, a gente corre atrás, a gente dá um jeito. Maravilha. Eu creio que as demais informações foram passadas para vocês aí nas redes, tirando algumas coisas que são mais específicas para alguns irmãos que nós já sabemos que eles têm e podem emprestar, mas uma informação importante, imagino que já tenha sido passada, mas só para reforçar, é que quem vai jogar taco, a rede garante então o equipamento, que no caso o equipamento do taco é o taco. O taco e também, se você tem na sua casa, mesmo que você não for participar do taco, se você puder, caso você tenha aquela bola de tênis de tênis de mesa, não, bola de tênis de mesa vai dar um problema se for taco. A bola amarelinha, aquela, sabe? Bola de tênis, caso você tenha, nós pedimos que você possa levar também. Tá bom? Se você tiver. A gente já tem alguma coisa, mas como o taco às vezes é um pouco... tem alguns imprevistos do taco, né? Nós sempre temos alguns amados que têm uma habilidade de fazer com que a bola, na hora do taco, alcance lá o sítio São José. Então, até ir lá pegar pode atrapalhar o bom andamento, né? Então, a gente declara a bola perdida e avançamos o jogo. Então, caso tenhamos mais, a gente pode levar também, ok? Só essas informações em relação ao Dia da Família. Não que a gente não possa providenciar isso, mas caso você tenha, nos ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, queridos. Na semana passada, nós estávamos por terminar esse ponto do segredo da boa integração. E nós estávamos mencionando a respeito já falamos até então a respeito do poder da amizade. Falamos a respeito do exemplo das crianças, como que elas se relacionam quando elas não se conhecem e como que elas fazem para poder se integrar uma com as outras. E a necessidade que nós temos de aprender com as crianças a nos integrar, a como de algum modo conseguir fazer com que essa ponte se construa de forma rápida. E falamos também a respeito da importância maior de nós conseguirmos integrar uma pessoa do que nos contentarmos em levá-la a uma decisão pública por Jesus. Na semana passada nós gastamos bastante tempo falando a respeito disso aqui no nossa ministração do Tadel. Nós mencionamos de forma categórica que melhor nos e é mais importante integrar alguém no contexto da célula e no contexto da igreja local, no caso aqui a Igreja Fonte Vida, do que propriamente nós temos um número até grande de pessoas que fazem decisão pública, mas não são integradas. Então o nosso grande desafio é integrar as pessoas, mais do que propriamente elas se decidirem por Cristo. Talvez você pense, pastor, mas isso não é muito bíblico. As pessoas precisam conhecer Jesus. Elas vão conhecer Jesus, vão ter a vida eterna em Cristo, elas não vão mais para o inferno, elas vão ter a vida em abundância que Jesus prometeu. Sim, é verdade. Porém, para elas poderem desfrutar de tudo isso, elas precisam ser integradas no corpo. E nosso grande desafio, para que nós possamos não apenas fazer meros convertidos, mas sim discípulos, e nós somos chamados a fazer discípulos e não convertidos, nosso grande desafio
é integrar as pessoas. Então nós já estamos falando há algum tempo já, a respeito dessa capacitação, dessa unção, desse poder sobrenatural que Deus precisa nos dar para que nós possamos ser bons e pessoas que integram. Nós falamos da figura de Barnabé, como o fator Barnabé, aquele que conseguiu consolidar a vida de Paulo, aquele que foi o homem que conseguiu ser um instrumento para que Paulo pudesse ser aceito, reconhecido, amado, valorizado. E a partir disso, tudo que Paulo viveu, nós podemos colocar isso no crédito de Barnabé, que no momento mais difícil, para que Paulo pudesse ter o seu ministério aprovado na igreja, Barnabé foi essa pessoa que conseguiu integrar, fazer com que Paulo não se sentisse um peixe fora d'água e fazer com que aquelas águas daquela igreja pudessem absorver a vida de Paulo. Então, isso foi maravilhoso na experiência de Paulo e também é maravilhoso na experiência de cada um de nós. Você só está aqui hoje porque uma integração foi bem sucedida na sua vida. Se ela não tivesse sido bem sucedida, você com certeza não estaria aqui. Você está aqui, você serve ao Senhor, você tem convicção de um chamado e você tem gastado a sua vida para a glória de Deus, porque você foi integrado. A semana passada nós falávamos, e até a Jo, ela deu o testemunho dela mesma, mencionando em relação ao quão bom, quão importante foi a maneira como ela foi recebida aqui na igreja. E claro que isso não é exclusividade da Jo, todos nós temos percebido esse agir de Deus em amor em nosso meio, para que as pessoas possam ser bem integradas. E quando eu analiso a questão do amor, eu analiso da mesma proporção como eu analiso humildade. Porque nós não podemos nos achar bons o suficiente quando nós analisamos o amor, e nós não podemos nos achar bons o suficiente quando nós analisamos humildade. Você concorda comigo? Por exemplo, eu não posso falar assim, irmãos, eu sou muito humilde, irmãos. Eu sou muito humilde. Eu queria ministrar para a vida de vocês como eu sou humilde, irmãos. Eu até fico assim, eu fico orgulhoso de mim mesmo, na minha humildade. É uma grande contradição, porque a humildade, quanto mais as pessoas observam que ela existe na minha vida, mais eu devo me aperfeiçoar nela. E quanto mais elogio eu recebo, fruto dessa humildade que eu tenho manifestado, mais eu preciso manter o meu coração na humildade para que eu não venha perder tudo aquilo que Deus já me deu. A mesma coisa é o amor. Nós podemos pensar assim, nós somos uma igreja muito amorosa. Meu Deus, eu conheço a igreja X, a igreja Y, a W e a Z. Essa igreja, Fonte Vida, aqui na cidade não tem como igual, não tem outra igual. Ela é a igreja mais amorosa dessa cidade. Eu concordo, eu acredito, em nome de Jesus, e pela fé eu chamo a existência ainda mais. Mas eu quero dizer com isso que nós não podemos nos contentar com o nível que nós estamos vivendo. Não podemos nos dar o direito de nos deleitarmos na ideia de que nós somos os mais amáveis dentre o corpo de Cristo da cidade de Indaiatuba. Então, nós precisamos crescer cada vez mais no amor. E precisamos crescer na capacidade de integrar as pessoas. Como que eu sei que de fato eu estou indo bem? Não é pelo quanto que eu acho que a gente é amável. Porque o amor é que nem a realidade que acontece no contexto familiar, né? Você conversa com pais, eles falam, eu amo os meus filhos. Aí você conversa com os filhos, você ouve eles dizer, meu pai não me ama. Ou falam, a minha mãe não me ama. Aí a gente fica pensando, meu Deus, quem está certo? O filho, quando disse que não é amado, ou os pais, quando dizem que amam? Bom, a lógica nos diz que se o amor é algo que eu faço em prol do outro, aquele que recebe o amor é quem deve avaliar. Então, se os filhos, por mais que sejam amados, não se sentem amados, alguma forma errada de comunicar esse amor está acontecendo. Porque por mais que os pais estejam dando, algo está impedindo deles receberem. Então, eu posso garantir para vocês que essa família, por mais que se declare uma família muito amorosa, ela tem um problema. E esse problema precisa ser corrigido. Porque senão esses filhos podem ter sérios riscos na sua caminhada por não se sentirem seguros em função de serem amados. A mesma lógica em relação ao amor de igreja. Porque a gente um com o outro aqui, a gente pode dizer assim, nós somos muito amáveis, meu amigo. Como nós nos amamos. E é até fácil nos amar, porque a gente é muito bonito, a gente é muito legal,
a gente é muito educado, a gente é muito sensível para Deus, a gente é muito espiritual, e a gente é muito gente boa, fala sério, né? Então a gente é muito legal, é fácil nos amar uns aos outros, querido. Só que quem deve amar, quem deve, vamos assim dizer, qual deve ser o crivo da avaliação do quanto nós somos amáveis, amorosos, não é simplesmente pela capacidade que eu tenho de amar o meu amadíssimo discípulo Rafael, que por sinal é uma pessoa extremamente fácil de ser amada. Então, ambos Rafaéis. Ambos são pessoas extremamente abençoadas. É fácil demais amar eles. Agora, por quê? Porque nós já temos um vínculo, nós temos aí uma caminhada de um ano e meio já juntos. Nós temos uma relação de amor por meio do discipulado. É fácil, não é complexo, não é difícil. O grande desafio em relação a isso não está naqueles que eu já conheço, naqueles que eu já criei vínculo, naqueles que eu já comi um churrasco junto, que eu já tomei uma Coca-Cola ao lado, naqueles que a gente já contou piada, naqueles que a gente já dormiu próximo um do outro no encontro com Deus, a gente fez umas risadas em relação um ao outro, né? Então, isso tudo é fácil, isso tudo é muito tranquilo. O nosso desafio é provar a cada domingo, aqui no culto de celebração, que de fato nós somos amorosos. O nosso desafio é a cada quarta-feira ou a cada sábado na sua célula, você de fato provar para as pessoas que chegam que a sua célula, ela é o ágape da cidade de Indaiatuba. Se alguém quiser conhecer o amor de Deus, pode ficar seguro de que basta apertar a campainha, bater palma na frente da sua casa, entrar e lá ela vai conhecer o que de fato é o amor de Deus expresso através da sua vida. Você consegue entender o que eu quero dizer, sim ou não? Amém? Então, como eu acredito que isso é um desafio permanente, esse desafio é até a volta de Cristo, esse desafio é até enquanto eu viver na terra ou enquanto eu não for arrebatado aos céus por meio de Cristo, então eu não posso me contentar de que eu sou a cara do amor na terra. Eu preciso cada vez mais crescer nisso. E um segredo. A minha relação vertical com Deus, ela determina a minha relação de amor horizontal com as pessoas. Você pode ficar tranquilo em relação à minha vida espiritual, quão boa ou quão ruim ela está, na medida que você olha a maneira como eu me relaciono com você. É simples assim. Então, se você de algum modo avalia assim, o pastor está meio... O pastor não está muito amável, não. O pastor, ele está... sei lá, ele está ranzinza demais, ele está mal-humorado, ele está carrancudo, ele está iracundo, ele está raivoso, sei lá. Então, são todas avaliações que não estão evidenciando o amor. Então, você pode ficar seguro que eu não estou numa boa intimidade com Deus. Por que eu falo isso? Porque não há como desassociar a minha relação com o meu Deus da maneira como eu me relaciono com as pessoas à minha volta. Não tem como desassociar isso. A Bíblia ela faz um paralelo, ela diz assim, não tem como dizer que eu amo um Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar ao Danny Wolf, que eu vejo aí toda semana. Eu não posso dizer que eu amo de paixão ao meu Deus se eu não consigo amar o Júlio. Então, a minha prova do meu amor a Deus está justamente na prova que eu manifesto de amar as pessoas à minha volta. Dá para entender isso, né? Então, qual que é o segredo disso que eu estou querendo dizer? Se a sua célula está com uma certa fragilidade em relação à demonstração de amor, pode ficar seguro, você não precisa fazer um workshop de como amar. Você precisa se relacionar com aquele que é o amor. E quem é o amor? Deus é o amor. Deus é amor. É isso que diz em 1 João. Então, nós precisamos trabalhar através das células e por meio dos discipulados, que nós precisamos ser cada vez mais íntimos do nosso Deus. Porque é inegociável isso. Não há uma lógica de eu gastar tanto tempo em oração e sair da oração e brigar com as pessoas. Não há uma lógica entre eu gastar tanto tempo na minha intimidade com Deus e eu sair dessa minha intimidade com Deus e maldizer as pessoas, falar contra elas, ou usar palavras grosseiras para poder me expressar com elas ou delas. Não tem lógica isso. Então, isso é um termômetro. Né? Bota embaixo do braço, depois eu tiro e falo, então eu sei como é que está a minha vida espiritual. Amém, queridos? Dá para entender essa lógica, né? Então, um crivo aqui da integração, nós somos bons, células poderosas que são boas em integrar, são células
que estão vivendo intensamente uma relação profunda com Deus. Não há como viver uma relação profunda com Deus sem aprender a amar aquilo pelo qual Deus deu sua vida, a vida do seu filho que é o perdido. Então, se a sua célula não gosta muito dos perdidos, saiba que a sua célula é carnal, a sua célula precisa urgentemente de arrependimento, precisa chorar, o choro do coração de Deus, para poder amar os perdidos da rua, os perdidos que estão ali próximos, os vizinhos, independente dos problemas que eles estejam manifestando. São alvos do amor de Deus. Aquelas pessoas que dão trabalho, pessoas que de vez em quando a polícia vai lá visitá-las, pessoas que de vez em quando situações horríveis acontecem, são alvos do amor de Deus. Alvos do amor de Deus. Aquelas brigas familiares que dá, filho brigando com a mãe, o esposo brigando com a esposa, aquela gritaria, aquele tráfico que você sabe que tem uma biqueira ali perto, aqueles usuários que são seus vizinhos, aqueles noinha, aquelas crianças que estão ali já sendo usuários do crack, usuários das drogas, maconha, cocaína, que seja. Ou seja, são alvos do amor de Deus. Deus posicionou a sua casa e posicionou uma célula ali porque Ele quer salvar. Aquela região, Ele quer salvar. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Então nós precisamos aprender a fazer essa ponte. Nós precisamos alcançar o coração das pessoas. Lembrando que integração é a arte de primeiro ganhar para nós, para depois ganhar para Cristo. Então nós precisamos primeiro ganhar para nós. Nós precisamos primeiro ser amigos para depois apontar a Jesus. Caso contrário, as pessoas, elas não serão impactadas, elas não serão influenciadas. Vamos avançar aqui. Lembremos sempre que uma amizade profunda não é cultivada com uma conversa superficial de 5, 10 ou até mesmo de 20 minutos. É necessário investir tempo para poder ouvir o coração da pessoa e assim integrá-la na vida da igreja. É um desafio muito grande isso, queridos. Por quê? Porque a gente, de um certo modo, a gente aprende a ser muito pragmático nas nossas relações. O que seria uma relação pragmática? É uma relação cujo objetivo é apenas algo prático. É algo que tem que ter um propósito pelo qual eu me relaciono. Então, eu me relaciono com a Daiane porque eu sou vizinho dela e eu estou precisando de arroz, exemplo. Eu me relaciono com a Jo porque eu estou precisando resolver alguma coisa, então eu me relaciono com ela. Uma vez que eu consegui o arroz, eu resolvi aquele problema que aconteceu, eu sumo. Isso é uma relação pragmática. Isso é uma relação simplesmente marcada em função de um propósito. Uma vez resolvido, acabou. Nós precisamos, e eu quero dizer que isso é um desafio para todos nós, nós precisamos aprender a nos relacionar por nos relacionar. Cujo propósito da relação seja justamente a relação em si. Pastor, mas como assim? É isso mesmo. A arte de poder estar ao lado sempre, sem necessariamente estar ao lado para poder resolver alguma coisa. Dá para entender isso? Qual que é o risco de nós termos relacionamentos assim? O risco é que tudo em nossa vida fica assim. Quando nós somos pragmáticos demais no relacionamento, nós temos a tendência de até podermos ser bons em resolução de problemas. Às vezes nós somos bons nisso. Nós temos uma mente hábil, uma agilidade lógica, uma sabedoria para resolver conflito. A gente tem essa habilidade, mas a gente chega, resolve e sai. E a gente não se relaciona por se relacionar. É um desafio para todos nós. Algumas pessoas, claro, talvez tenham uma habilidade maior, seja natural, por uma constituição que Deus as fez assim, seja por a sua própria experiência com o Senhor, seja pelas curas que já vivenciaram e o aprendizado que tem no poder de relacionamentos, mas de um modo geral, a grande maioria das pessoas, elas têm desconforto em se relacionar sem propósito definido. Dá coceira, dá ojeriza, dá uma gastura. A gente fica meio, que coisa sem nexo, que coisa sem sentido. Simplesmente estar próximo, sem ter algo para resolver, sem ter uma reunião. Às vezes a gente fica muito dependente de uma reunião. E às vezes o discipulado, por exemplo, pode ficar assim também. O próprio discipulado pode ser assim. A gente se relaciona com os discípulos, ou o discípulo se relaciona com o seu discipulador simplesmente em função da reunião. Tirando isso, absolutamente nada mais é necessário, a não ser quando o problema surge. Então, pelo problema, a gente se relaciona novamente, até que ele se resolva, e isso se não pode ser resolvido na próxima semana que a gente senta, conversa e resolve. Existem situações que precisam ser assim? Eu acredito que sim, claro. Na correria do dia a dia, eventualmente, você vai precisar
orientar de qual o modo apropriado, dias, horário, local, para resolver situações. Além até do próprio reunião de discipulado em si. Mas o que eu estou querendo dizer é que se nós queremos um purê de batatas de fato, se nós queremos um relacionamento mais profundo, se nós queremos viver o que a igreja primitiva viveu, e se nós queremos não apenas viver o que eles viveram, mas ter os frutos que eles tiveram, o nível de colheita que eles tiveram, nós precisamos entrar nesse desafio de conversar com as pessoas, não apenas em jogar a conversa fora, mas interessados em ouvir o coração. Esse detalhezinho de ouvir o coração é mais forte que ouvir simplesmente a boca falar. Porque a gente ouve a boca, ou nem ouve a boca, porque a gente está com pressa demais, porque a gente está, sei lá, com a cabeça em outro lugar. Então, o nosso grande desafio, queridos, é aprender a nos dedicar por amor a uma pessoa. Por amor a uma pessoa. Aí vem outra, então por amor a outra pessoa. Aí passa outra, aí por amor a outra pessoa. Então, esse é um grande desafio que eu creio que todos nós precisamos aprender cada vez mais com o Senhor. Vamos avançar? Ainda dentro desse tema evangelismo e integração, existe uma ferramenta muito boa e poderosa na visão do MDA, quando a gente está pensando nessa função da célula, que é evangelismo e integração, é quando a célula começa a colocar em prática os seus GEs. O que é o GE? GE é o grupo de evangelismo. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito da importância desses grupos de evangelismo. O GE, que é o grupo de evangelismo, é uma reunião periódica, programada, pré-definida, objetivando levar pessoas a Cristo de maneira informal e espontânea. Então, você pode perceber que o GE, diferente da célula, o GE ele tem um alvo a ser alcançado, e quando esse alvo é alcançado, aquele GE se extingue, ele acaba. A célula não acaba. Nós sempre teremos célula. É o nosso relacionamento. Nós vivemos a igreja em células, então ela é permanente, contínua. O GE não. O GE ele é periódico, o período dele ele é demarcado. Nós temos um dia, um horário, local, mas o período dele é justamente o período que nós entendemos que o Espírito Santo vai quebrantar o coração das pessoas, ou da pessoa especificamente, que nós estamos fazendo esse GE, até que ela possa então entregar a sua vida para Cristo. O GE pode ter 2 ou mais pessoas. 2 aqui, entenda, um caso de um evangelismo programático, de um evangelismo definido. Não apenas aquele evangelismo que nós batemos na porta da pessoa, ou damos um panfleto, ou fazemos uma coreografia, um teatro, fazemos um apelo na praça, no parque, ou qualquer outro lugar. Feito evangelismo, a pessoa levantou a mão, fazemos oração e acabou. Não, o GE é diferente. O GE, ele visa não apenas simplesmente fazer com que a pessoa faça oração de entrega, mas o objetivo dele é já consolidar, garantir que essa conversão não seja simplesmente um levantar de mãos, simplesmente uma oração, mas é garantir que a pessoa ela tem entendimento do plano da salvação. O GE é uma construção de passo a passo, aonde a pessoa vai ter a clareza do plano redentor de Deus em Cristo Jesus, do plano do amor de Deus, do plano da salvação de Deus pela vida dela. Então esse é o GE, basicamente isso é o GE. Pode ser de 2 pessoas ou 20 pessoas. Pô, como assim, pastor? É assim, 2 pessoas, vamos imaginar o Ederson. O Ederson, ele trabalha com um rapaz, chama-se, chuta aí, Ederson. O Domingos. Domingos não é crente. O Domingos... o Domingos não é crente. O Domingos não vai no domingo na igreja. O Domingos não vai em lugar nenhum. Talvez o Domingos visita mais o bar do que qualquer outro lugar. Talvez o Domingos tenha problemas, o Domingos tenha sua realidade de vida. O Ederson então ficou inclinado a ministrar sobre a vida do Domingos e percebeu, conversando com o Domingos, que o Domingos está querendo conhecer mais a respeito do Senhor. Ele tem sede, ele tem fome.
Ele quer conhecer. Tem muitas dúvidas. Nunca ninguém sentou com ele e conversou com ele sobre isso. Nunca ninguém explicou nada a respeito disso. Ele tem uma série de perguntas que ele queria fazer e não conseguiu fazer para ninguém. E agora, o Ederson, bem intencionado como evangelista, vai conduzir um GE, ele com o Domingos, só. Então, ele vai marcar. Assim como se marcaria um discipulado, só que com propósito diferente. Aqui não é a relação de um discipulador com o discípulo, mas a relação do evangelista com a pessoa a ser evangelizada. Então, o Ederson vai ver com o Domingos qual o melhor dia, horário, local, para que ele possa sentar. E num período de tempo curto, não necessariamente 1 hora como um discipulado, talvez 10 minutos, talvez 5 minutos, talvez 15 minutos. O tempo que o Domingos pode e o tempo que o Ederson consiga. E ele vai mencionar isso. Olha, vamos sentar algumas semanas aí, a fio, 15 minutinhos. Eu quero explicar para você, ministrar sobre o plano do amor de Deus para a sua vida, Domingos. Então, o Ederson vai fazer isso ao longo de 5 semanas, 6 semanas. Talvez ele vai começar falando a respeito que o Domingos, ele é criação de Deus. Ele não foi a criação do nada, ele não veio ao acaso, ele não é a construção mais perfeita da evolução, ele não é a evolução mais maravilhosa do macaco, não, mas o Domingos, ele é criado pelo Senhor. Vocês acharam engraçado, mas é o que a evolução tenta nos dizer. que nós somos isso. Dentre tudo, nós somos o ser mais evoluído, por isso que nós somos racionais, por isso que nós conseguimos compreender. Então, ele vai falar a respeito de que... Então, é importante falar para ele que ele não é do macaco, isso é importante. Vai que ele alguém um dia pode ter falado e ele ficou pensando. E aí, numa semana ele fala sobre que o Domingos é criação de Deus, na outra ele pode falar a respeito dessa relação que foi interrompida por meio do pecado, na outra semana ele pode falar das consequências que o pecado trouxe, na outra semana ele pode falar a respeito da solução que Deus deu para o pecado, que se chama Jesus. Na última semana ele pode então deixar claramente, bem focado, para que o Domingos possa entender que agora ele já tem conhecimento suficiente para poder entregar a vida para Cristo. E ele pode falar a respeito dos benefícios dessa entrega, ele pode falar a respeito dos benefícios dele fazer essa decisão por Cristo. E numa última reunião ainda, depois que ele fizer essa oração de entrega, fazer um fechamento, e com isso eu tenho a absoluta certeza que quando chegar lá, aí o Domingos já está integrado na célula, o Domingos já está quase numa relação de discipulado já estabelecida. Por quê? Porque o GE possibilitou isso tudo. Esse é um exemplo. Pode ter outro exemplo, poderia ser um outro exemplo, pode ser o exemplo, vamos pensar o Wagner no trabalho dele, ao invés de ter Domingos, ele tem lá o Domingos, ele tem a segunda, a terça, tem todo mundo lá. Ele tem vários amigos lá. E agora eles descobriram que o Wagner é crente. O Wagner tem uma série de atitudes e comportamentos agora que denunciaram que ele é um homem de Deus. E eles se interessaram. No primeiro momento riram, alguns debocharam, mas passou um pouco e agora eles estão começando a olhar para o Wagner e perceber que tem algo muito especial aí na vida desse homem. E eles estão querendo saber o que aconteceu. Pois bem, então agora o Wagner pode trabalhar um GE. Ele pode fazer um GE com 20 pessoas lá. Imagina que legal. Naquele momento de intervalo, na hora do cafezinho, 10 minutos, que seja 15, não sei. Ele pode programar a cada semana, na quarta-feira, na hora do café, na quinta, talvez, não sei. O dia que ele achar por bem, ele pode sentar com essas pessoas. E ele pode fazer exatamente aquilo que eu falei que o Ederson fez com o Domingos, ele pode fazer com 20 pessoas. Qual o objetivo? O único objetivo disso é ministrar o amor de Deus para a vida dessas pessoas e fazer com que elas possam ter a oportunidade de entregar a sua vida para Cristo Jesus. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa é a ideia. Então o GE pode ter de 2 ou mais pessoas, contanto que exista uma definição de tempo e de atividades a serem feitas.
qualquer cristão maduro, comprometido com Jesus e com a sua igreja, e com a devida bênção de seu discipulador e liderança de célula, pode começar no GE. Então, o GE não é uma exclusividade do líder da célula. O GE não é uma exclusividade que o anfitrião da célula precisa praticar. O GE é qualquer membro da célula, debaixo da bênção da sua liderança, informando para o seu discipulador, ele pode começar. Por que não pode ser simplesmente sem bênção? Pode fazer de qualquer jeito. Porque às vezes ele não tem tanta clareza do que ele vai fazer. Às vezes ele é bem intencionado, mas não sabe com o que ele vai se deparar. Então é muito importante que ele esteja debaixo de cobertura, para poder ser protegido, cuidado. E alguém está constantemente orando e municiando, capacitando ele para situações que podem vir a acontecer no meio desse GE. Vamos imaginar que nem o Wagner ministrando 20 pessoas, exemplo, né? Ele pode se deparar lá com informações que ele não está acostumado. No meio dessa conversa toda, pode ter um evolucionista ali que vai realmente complicar os argumentos, na medida que ele falar que nós não somos o produto máximo do macaco, que nem a gente falou, né? E a hora que ele falar isso, não, sim, nós somos, eu já vi isso, porque o código genético do chimpanzé, na comparação com o ser humano, a proximidade, e aí vai. Então, isso pode bagunçar esse momento do GE com 20 pessoas. Então, é possível que ele necessite de amparo, de ajuda em relação a maneira de como ele vai dar prosseguimento nisso tudo. Nada melhor do que contar com o apoio do seu discipulador, com a bênção da sua liderança, para poder fazer esse GE e alcançar o objetivo do GE, que é ganhar pessoas para Jesus. É apenas um exemplo que eu estou dando, ok? Pode passar o próximo, por favor. O GE acontece em lugar e horário pré-definidos e tem início e fim programados, onde o objetivo é ganhar pessoas para Jesus. Então, existe um material, eu tenho esse material e a gente pode reproduzir esse material, que é um material que trabalha GE. Bem com a lógica que eu acabei de mencionar para vocês. É o plano do amor de Deus de forma estendida, comportando cada semana, ao longo de 5, 6, 7 semanas. Você vai trabalhando tema por tema, de forma bem sucinta, bem resumida, bem específica e bem eficaz. Você consegue conduzir pessoas a Cristo Jesus. Então, ele precisa desse tempo de início e de fim. Esse tempo de início e de fim vai ser programado justamente em função dos temas que você vai trabalhar a cada semana que você se reunir com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Os GEs são mais breves e informais que o culto de celebração e a célula. Graças a Deus. Então, isso é claro, né? Nós não queremos que o GE seja com as características do culto ou da própria célula. Não é esse o objetivo. O objetivo do GE é uma conversa bem do GE, né? É muito importante falar GE, porque não pode ter de G, né? O GE está lá. É o GE. Então, o GE, ele tem um objetivo, um foco diferente. Ele é bem mais sucinto, bem mais breve, com uma capacidade, com um tempo definido, com que a pessoa que está sendo ministrada, ela tenha a capacidade de prestar a sua atenção, de interagir, sem que se perca, sem que mude o foco, ok? Os GEs ajudam a criar vínculos de amizade e gerar fome e sede pela salvação em Cristo. Isso é muito legal. Até porque esse GE não precisa ser apenas uma pessoa que ministra. Você pode fazer esse GE com duas pessoas, ou até mesmo 3 pessoas, que vão regularmente, uma família, a uma pessoa, 2, 3 ou mais, para poder aplicar esse GE. Então, isso já cria, às vezes, acontece de já criar um ambiente para uma futura célula se manifestar. Isso ajuda com que os vínculos da célula, isso tudo que a gente está falando dentro do contexto da própria célula, ok? Então, esses GEs aqui não é simplesmente ao Léo, ou qualquer pessoa que deu vontade fez, é algo que está dentro do contexto da célula. Tanto é que no envelope de célula, os líderes de vocês, ou os líderes que estão aqui, eles costumam colocar lá o número de GEs que existem para cada célula, levando em consideração justamente isso que eu estou mencionando. Então, os GEs ajudam a criar esses vínculos de amizade e a gerar fome e sede pela salvação em Cristo. Tanto no próprio GE, quanto também na célula. A célula que tem mais GEs, ela tem uma probabilidade muito maior de crescer, muito mais rápido. E ela cria uma característica de amor pelo perdido de uma forma impressionante.
Então, obviamente, quanto mais GEs numa célula, melhor é. GEs são um ambiente menos eclesiástico, você entende eclesiástico como eclésia, ou seja, igreja, litúrgico, no sentido de liturgia, um programa de um culto. GEs são um ambiente menos igrejeiros e com um programa fixo de um culto, deixando a pessoa desarmada e mais à vontade para poder questionar e se expor à palavra de Deus. Então, o objetivo desse GE é ser justamente bem legal, bem informal, que a pessoa fique muito à vontade, que ela fique dentro do contexto da vida dela, seja no trabalho, na casa, aonde ela estiver, para que ela possa ficar bem desarmada. Ela não está sendo conduzida a nenhum lugar. É muito comum que ela fique no lugar dela e a gente, como evangelista, vai até onde ela está. Então, assim que funciona o GE. Pode passar mais esse slide. As pessoas do GE que forem se convertendo aos poucos, podem ser inseridas numa célula. A célula onde congrega o líder daquele GE. Então, esse exemplo que eu dei. Então, por exemplo, o Júlio já é um líder de célula, o Wagner, até o momento ainda não é um líder de célula, logo vai ser. Então, ele é um evangelista, ele congrega na célula, onde Adriano e Elaine são os líderes. O GE que ele faz, um exemplo, né? À medida que as pessoas vão se convertendo, ele vai, então, conduzindo essas pessoas e integrando elas para dentro do contexto da célula onde ele se reúne. Ok? Vamos imaginar que a Águida, que também é da mesma célula do Adriano e da Elaine, faça a mesma coisa lá na escola dela. Ela se relaciona com as professoras e ela vai construindo essa relação, consegue firmar um GE, e ela conduz pessoas para Cristo, e agora o que ela faz? Então ela integra essas pessoas na célula. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando que, ao invés de você ter apenas a ponte, o elo entre o mundo e a célula, pular direto do mundo para a célula, você tem no meio um mecanismo chamado GE, que é aplicado lá no mundo, não é na célula. Entenda a diferença. Então, o que eu entendo aqui como mundo? Então, estou falando da escola, da faculdade, do ambiente empresarial, no pátio de uma empresa, na hora do almoço, não importa, na rua, no parque ecológico, debaixo de algo que possa proteger do mau tempo, não importa. Mas que você, com um período definido, consiga fazer essa ponte evangelística. É o melhor modo de levar pessoas a Cristo assim, para que a célula possa não apenas ganhar visitantes, mas já ganhar convertidos e discípulos em potencial. É isso que acontece por meio do GE, discípulos em potencial. Então é uma ferramenta tremenda que a gente precisa aprender a explorar mais e mais. Então, diferentemente da multiplicação, o GE é outra excelente ferramenta para dar origem a novas células. Duas possibilidades acontecem quando um GE é bem sucedido. Quando existe um GE do tamanho do porte que eu mencionei para vocês no exemplo de 20 pessoas, e vamos imaginar que de 20 pessoas, 12 pessoas respondem maravilhosamente ao GE. Primeira semana, 20 pessoas, segunda semana, 18 pessoas, terceira semana, 17 pessoas, quarta semana do GE, 15 pessoas, chega na sexta semana, tem 12 pessoas, e elas estão lá apaixonadas por Jesus. Elas se decidiram por Cristo. Ok. É possível, pelo número grande de pessoas que agora são cristãos, crentes no Senhor Jesus, que ao invés de só levar essas pessoas 12 para uma célula já existente, que fariam virar uma congregação mais do que uma célula, porque pega 12 pessoas e coloca em qualquer célula já existente, no mínimo 17 pessoas, 20 pessoas, muito mais, num único local. Então é quase impraticável isso. O que a gente faz? Tendo os elementos necessários para uma célula acontecer, nós, ao invés de levarmos para uma célula, cria-se uma nova célula. Não é uma multiplicação nesse caso, mas cria-se uma nova célula. Sadia, poderosa, suficiente, mas é uma nova célula. O padrão mais comum e mais natural não é esse. O padrão mais comum, mais natural, é à medida que as pessoas vão aceitando, você vai conduzindo para a célula. Isso ajuda na multiplicação da célula já existente. É melhor. É muito mais fácil uma célula já existente
ter o código genético na visão do MDA para uma futura célula do que o desafio de ter todo o código genético de uma célula na visão do MDA para uma célula que acaba de começar. É muito mais desafiador. É muito mais difícil você ter isso do que ter por meio de uma multiplicação. Ok? Pode passar mais um slide. Quando muitas pessoas se convertem ao mesmo tempo e aquele líder de GE preenche os demais requisitos para tornar-se líder de célula, é o que eu acabei de mencionar, né? O GE pode converter-se automaticamente numa célula, desde que o líder atenda a esses requisitos, desde que haja um local para que essa célula possa ser hospedada. Então, existem algumas recomendações para que, de fato, esse GE possa se transformar numa célula, mas temos essa possibilidade, sim. Se depois de determinado tempo elas não se converteram, quem não se converteu? As pessoas que estão sendo ministradas, ok? Não faz sentido continuar evangelizando indefinidamente. Lembrando que essa explicação, ela só vale para GE, ok? Isso é muito importante, porque a gente pode falar assim, pastor, agora o senhor tocou no ponto certo, a minha célula está assim, vamos matar ela, pastor? Eu pego a espingarda e o senhor atira, o senhor aperta o gatilho, pode ser? Eu tenho coragem, eu aponto e o senhor mata. A autoridade que o senhor tem. Pode? Não, não pode. Pastor, eu posso fazer isso com um discípulo. Tem um discípulo que, olha, meu discípulo não faz mais sentido, pastor. Está ali, ó. É de Deus essa frase, pastor. Não faz mais sentido continuar. Eu só faltava essa frase para poder eu entender que é de Deus esse discípulo, dar um fim nele. Eu aponto e o senhor atira. Pode ser, pastor? Não, não farei isso. Não faremos isso. Porque nós não estamos falando nem de célula e nem de discipulado. Nós estamos falando do GE, que tem um objetivo a ser alcançado. E uma vez que não é alcançado, nós, obviamente, não continuaremos com ele. Células que ainda não estão com seu código genético completamente pronto, nós ainda continuamos a trabalhar para que possa ter. Um discipulado que ainda não alcançou um nível de maturidade para se tornar um discipulado profundo e funcional, nós trabalhamos no coração do discipulador e também do discípulo para que ele possa acontecer. Não é assim de acaba com o discipulado, acaba com a célula porque simplesmente deu vontade. O GE também não se acaba porque deu vontade. É que quando você chega ao final de um programa do GE e o objetivo não foi alcançado, ok? Ok. Então, o que a gente faz, pastor? A pergunta é, o que a gente faz depois disso? Continue dando atenção para aquelas pessoas. Elas continuam sendo alvos do amor de Deus. Continue amando elas. Mas não de uma maneira tão sistemática e insistente como você estava fazendo quando estava aplicando o GE. Você não vai fazer uma segunda vez o GE. Você não vai agora... então vamos estudar um livro. Não, agora vamos pegar o Vida com Propósitos, agora vamos ler. Não, agora vamos pegar o livro do Ebi Uber e vamos ler, que agora vai... Não é. Não alcançou o objetivo do GE, encerra-se e faz o quê? Procura outros. Procure formar novos GEs com pessoas mais abertas e responsivas, ou seja, pessoas que podem responder ao objetivo do GE, que é entregar a vida para Cristo. Pode passar o próximo, por favor, Adriano? Ainda no tema como garantir uma boa integração. Se o contato da pessoa com as reuniões da igreja começou pela célula, a integração deve ter início ali mesmo, na célula, com os irmãos sendo amorosos e atenciosos com aquele ou com aquela visitante. Esse slide aqui, a mesma coisa vai falar em relação ao culto de celebração, que o acolhimento, o Ministério do Acolhimento e as pessoas que levaram e as pessoas que estão próximas devem fazer a mesma coisa, que é dar atenção, cuidado, ser amáveis, amorosos, atenciosos com as pessoas que estão ali. Então, qual que é o foco desse slide? O foco desse slide é muito simples. O que nós estamos querendo dizer é que, por onde a pessoa entrar nessa igreja, ela precisa ser selada com amor. Se ela entrar por essa porta, ela precisa ser selada com amor. Raramente alguém entra por essa porta, só os cadeirantes. No caso, a Vanessa tem entrado por essa porta agora. Mas logo nós vamos orar e ela vai levantar em nome de Jesus. Aleluia. Rafael diz amém, né? Rafael está desejoso que a Vanessa possa estar ótima
de uma vez, né, Rafael? Em nome de Jesus, isso é uma bênção, em nome de Jesus. Logo, logo, vai estar tudo no seu devido lugar. Aleluia. Então, por onde? Isso. Esse meu discípulo é uma bênção, né? É desse jeito mesmo, é desse jeito. Por onde a pessoa entrar nessa igreja, ela precisa ser selada em amor. Não apenas fisicamente, mas o programa que ela entrar. Por exemplo, Rede das Mulheres. Ah, pastor, não diz ali. Entrou via Rede das Mulheres. Ela precisa ser selada no amor. Ela entrou através do Dia da Família, pastor. Pode, não é só para crente. Pode, não tem problema não. Traz junto. Entra na sua rede. De preferência, contrata atletas. Na sua... Olha coisa boa, hein? Pode ser um bom desafio para a rede aí, a rede amarela. Acha atletas de futebol, vôlei, atletas de truco, né? Atletas de dominó. Que tal? Estou querendo dizer o seguinte, querido, que independente do programa, do evento que acontecer, e entrou uma pessoa que não é ainda membro de célula da nossa igreja, essa pessoa precisa ser marcada pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ela precisa ser marcada pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amém? E ela vai ser marcada através de nós. Isso é importante. Você pode ter certeza, querido, a gente pode colocar aqui um globo reluzente, a gente pode fazer aqui uma treliça, você pode colocar aqui uma line poderosa, a gente pode fazer assim uns negócios que fazem desenhos na parede, a gente pode contratar uns canhões assim e posicionar, a gente pode fazer o que você quiser. Isso pode ser reconhecido pelas pessoas como um lugar legal e excelente. Um local físico legal. Mas o que marca as pessoas para que elas possam permanecer vindo aqui não é nada disso. O que marca as pessoas são pessoas. O agir de Deus não passa por microfone bom. O agir de Deus passa por pessoas cheias do amor do Senhor. O microfone ajuda? Claro, ajuda, obviamente, né? Facilita os processos. Mas ele não tem a capacidade de quebrantar os corações e tocar histórias. Quem é aquele que atua assim, somos nós. Então a gente tem que ter muita clareza disso. Sempre vamos trabalhar para a gente poder ter uma igreja cada vez mais excelente, no seu padrão, daquilo que ela entrega, daquilo que ela dá, daquilo que ela serve aos irmãos e às pessoas que congregam aqui, que passam por aqui, obviamente. Mas não podemos nunca achar que a igreja é boa porque ela tem uma boa estrutura. Uma igreja boa, ela não é boa porque ela tem um estacionamento, porque ela tem 2 pisos, ela tem um lugar legal onde as pessoas podem comer. Não, o que torna uma igreja de fato boa é um povo que ama o Senhor. E por causa que ama tanto o Senhor, ama as pessoas que entram nos seus cultos, nas suas programações. Amém? Ainda na primeira... Opa, onde é que eu estou? Anterior tinha alguma coisa para falar ainda? Eu acho que não, né? Esgotei o último slide? Só volta um pouquinho, André, só para ver se eu esgotei o último. Perfeito, obrigado. Pode passar isso aí, esse vai ser o último slide da nossa noite. Logo após a conversão de alguém, o novo decidido por Cristo, a pessoa que entregou sua vida para Jesus, ela deve receber uma fonovisita. Essa expressão é interessante, é uma visita telefônica, né? Aqui a ideia de envolvê-lo através de um contato telefônico, através de um telefonema que expresse as boas-vindas à família, que marque a vida dessa pessoa pela decisão tão importante e maravilhosa que ela tomou por Cristo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Na verdade, eu acredito até que a gente deveria brigar um pouco mais uns com os outros aqui, para a gente agarrar essas fichas de pessoas que vêm e, assim, rapidamente fazer os contatos necessários para que as pessoas possam ser tocadas por esse amor. Nós não podemos ficar tão dependentes do culto de celebração ser bom, como a nossa avaliação, né? Hoje o culto foi bom. Não, hoje o culto não foi bom. Hoje foi bom. Então a gente não pode ficar muito dependente do culto ser bom o suficiente para que a pessoa volte ao culto. Na pregação, hoje foi o pastor acertou hoje. Não, hoje ele errou. O louvor hoje acertou as músicas certas. Cantou as músicas mais. Hoje deu certo. Então hoje foi bom, as pessoas vão voltar. Nós não podemos ficar dependentes disso. Se já entendemos que o que marca são as pessoas é o amor, então
nós não podemos simplesmente ter aquele amor de culto, simplesmente, sabe? Que às vezes é possível ter aquele amor de culto. Oh, meu amado. Aí está no banco, finge que não vê. Aí é complicado, né? Esse é o amor de culto, né? É aquele amor que está dentro. Entrou no São Vicente, nem te conheço. Estou lá no tenda, nem sei quem é. Sabe essa coisa assim? Se passou em algum lugar, sabe que viu, mas finge que não viu. Então, isso não é um amor de verdade. A gente precisa viver esse amor e provar esse amor, literalmente. Então, uma prova disso é não ficar aguardando que a pessoa nos dê a honra de nos visitar novamente no próximo culto de celebração. A gente precisa alcançá-la antes disso. Em que tempo, pastor? Em 24 horas antes. Ou seja, logo, na sequência, para poder garantir, para poder expressar, através de uma ligação, através de um contato, o quão importante foi essa decisão delas terem estado conosco, ou essa decisão de ter entregue a vida para Jesus. E ainda na primeira semana de conversão, ela deve já ser inserida numa célula. Nosso desafio é termos células desejosas de crescer. Nós precisamos ter células que querem crescer. Qual o melhor lugar para poder crescer célula, pastor? No culto de celebração. É você ficar ligado em quem não frequenta a célula. É assim. É assim que funciona. Então funciona assim, ó. Eu conheço pessoas aqui que não iriam para a célula se não tivessem sido convidados para ir na célula. Tem pessoas aqui, que eu sei a história, que estavam já um certo tempo no culto de celebração. Até que um dia foi alguém e falou assim, vamos na minha célula? Ponto. Foi na célula, hoje está aqui. Hoje está sendo treinado, hoje é líder. Então, sem convite, sem esse elo, não vai acontecer. Então, nós precisamos, de fato, ser rápidos nisso. E como ser rápido? Ter um olhar atento. Se você, pense assim, se você percebe que tem pessoas que você imagina que elas só frequentam o culto, procure se aproximar. E procure saber, pergunta a pessoa, qual célula você vai? Célula? O que é isso? Pronto. Esse é um alvo em potencial para a sua célula. E pasmem, tem pessoas que congregam conosco e não vão à célula. Eu sei que pode parecer muito assustador para você isso, mas tem pessoas, e pessoas até de um certo tempo já aqui na igreja, que estão conosco e não congregam em uma célula. E sabe o que acontece? Não necessariamente também são convidados por ninguém. Então, precisamos fazer isso. Precisamos ser rápidos. E obviamente, se, pense comigo, em termos de facilidade, o que é mais fácil? O seu vizinho ir na célula é mais fácil do que uma pessoa que já está dentro do contexto da igreja, sendo ministrada, sendo tocada por Deus e numa célula? Obviamente, alguém que está já sendo tocada por Deus e numa célula. Então, existe possibilidade de crescimento na sua célula. Eu sei, como pastor, o que eu estou falando, existe possibilidade, existe potencial de crescimento na sua célula aqui dentro no culto de celebração de domingo. Existe. De pessoas que não frequentam nenhuma célula e também não são discipuladas. São pessoas que vivem dentro do contexto da nossa igreja, mas não são tocadas por aquilo que nós queremos que elas sejam. Porque nós somos uma igreja em células, nós queremos que elas sejam discípulas, que elas possam ser discipuladas. São abençoadas? Claro que são abençoadas. Nossos cultos de celebração é para todo mundo. E nós continuaremos sempre ministrando para aqueles que vão à célula e para aqueles que não vão à célula. Nós ministramos para os santos, nós ministramos para os pecadores. Nós ministramos para aqueles que estão vivendo no melhor momento da sua vida e para aqueles que estão vivendo no pior momento, não importa. O culto de celebração é para isso. Mas você como líder de célula, você como anfitrião, você como membro comprometido da sua célula, precisa ficar atento. Você é jovem, vou pensar os jovens aqui. Caiu o jovem aqui, cai em cima, literalmente. Não fique pensando, titubeando, imaginando, será que alguém convidou? Na dúvida, convida novamente. Bom será que essa pessoa receba 4 convites, num único culto. Ela fala, meu Deus, esse negócio deve ser bom, todo mundo vem aqui e fala que tem que ir. Deve ser muito bom esse negócio de célula. Uma vem, outra vem, um vem sorrindo, outro vem com cara diferente, mas um alto, vem um baixo, vem um gordo, vem um magro, vem um loiro, vem um negro, vem de tudo. Então, deve ser bom. Eu quero ir nesse trem aí. Então, é melhor assim do que a pessoa entrar
E ela precisa de uma festa de multiplicação para entender que existe célula na igreja. Ela pode até entender que alguém vem aqui na frente, ora e fala que são líderes de célula, mas ela não consegue criar essa ponte. Então, precisamos ser rápidos em relação a isso. Ah, mas é para os jovens isso? Não, é para todo mundo, querido. É para todo mundo. Tem um par de gente aí dentro. E funciona assim. Você está aqui comigo há um certo tempo já. Então, o que é novo para mim também é novo para você. Eu falei para você olhou e falou assim, não conhece essa pessoa. Eu também não. Não ache que o pastor está cuidando dela. Não ache isso. Porque às vezes as pessoas falam, não, deve ser contato do pastor, isso aí é gente do pastor. Alguém vai cuidar dele, alguém... Não. Cai em cima. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o nosso Tadel hoje. Vamos aproveitar e também orar pela Débora. A Débora é esposa do Paulo, não está bem, pediu oração. O Paulo estava conosco aqui, precisou voltar para casa para poder cuidar da Débora. A Vanessa também precisa de oração, né, Rafael? A gente falou aquilo tudo lá, mas precisa de oração. É sério o negócio. Está mudando de cor agora, né? Agora está mudando de cor. Eu falo isso porque a Vanessa ela fez uma cirurgia de ponte de safena, quer dizer, só de safena, né? Ela tirou a safena, ela tirou, na verdade, varizes, né? Foi isso, né? E aí, claro, tem essa recuperação e é um pouco chatinho, um pouco incômodo. Nós precisamos também orar para que Deus possa fazer com que ela possa se recuperar perfeitamente. A avó do Gé também não está bem, né, Gé? A avó do Gé não está bem. Semana passada nós mencionamos a respeito do fêmur. E, na verdade, a informação é um pouco mais forte do que a gente mencionou. A gente simplesmente tinha achado que ela tinha caído e quebrado o fêmur, mas, na verdade, ela teve um AVC, né? E ela, nesse momento ela está entubada, inclusive. Ela só tem 94 anos de idade. Eita Deus! Então, que Deus possa abençoar a vida dela. Me recorde o nome dela, Gé, por favor. Dona Cecília. Vamos orar pela Dona Cecília também. Pela Débora e pela Vanessa. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos pelas ministrações que o Senhor tem feito nesse lugar, através do Tadel, através de treinamento de líderes de célula. Nós acreditamos de fato que o Senhor tem nos capacitado a nós amarmos mais, a nós nos importarmos mais, a nós integrarmos melhor as pessoas. E nós queremos nesse momento, Pai, no nome de Jesus, pedir que o Senhor possa gerar essa realidade em cada célula, que o Senhor possa trazer existência, Senhor Deus, em nossas células GES, para que vidas possam aceitar o Senhor, que vidas possam converter, que vidas possam ser transformadas para a Tua glória. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que as nossas células sejam cada vez mais amorosas e que nós possamos cada vez mais olhar para aquilo que o Senhor tanto olha, que é o perdido, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós também queremos orar nessa noite pela vida daqueles que precisam do toque do Senhor. Nós oramos pela vida do Daniel, Pai, filho do Rogério e da Cris, que não estava passando bem. Hoje, Senhor Deus, isso fez com que o Rogério e a Cris não estivessem aqui. Pedimos que o Senhor possa colocar a Tua poderosa mão sobre a vida do Dani e curá-lo, Pai, de todo o desconforto, de todo o mal-estar que ele está tendo nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa, Senhor Deus, ser curado pelo Senhor nesse momento. Oramos pela vida da Débora também. Pedimos que o Senhor possa tocar a vida dela, Senhor Deus, de todo o mal-estar, todo desconforto sobre o seu corpo, toda enfermidade que está sobre ela, possa sair agora em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor Deus, pela vida da Vanessa, te agradecemos pela cirurgia bem-sucedida e pedimos pela recuperação, Pai. Sabemos, Pai, que são dias um pouco difíceis, Pai, de conviver com dores, de ter as feridas ainda um pouco expostas, mas pedimos, Pai, que de forma sobrenatural o Senhor possa cuidar dela e fazê-la com que ela possa se recuperar o mais rápido possível e do melhor modo possível, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós precisamos tanto da Vanessa, ela é uma bênção em nosso meio, e nós pedimos que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoá-la de forma poderosa,
para que ela possa cumprir, continuar a cumprir, Senhor Deus, com o teu chamado e com aquilo que o Senhor tem dado sobre a vida dela, Pai, e que tem abençoado a vida de tantas pessoas em nosso meio. Nós oramos também pela vida da Dona Cecília, Pai, a avó do Gé, Pai, essa senhorinha de 94 anos, pedimos, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa colocar a tua poderosa mão sobre a vida dela, e que todo mal-estar, Pai, todo desconforto, Pai, toda enfermidade que está sobre a vida dela nesse momento, Pai, que saia em nome de Jesus. Senhor Deus, não é bom que ela tenha esses últimos episódios da vida dela, Pai, nesse modo, Pai. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa ajudá-la. Se o Senhor deseja, Senhor Deus, recolhê-la, Pai, que ela não venha a ser recolhida desse modo, Pai, onde ela está sofrendo, Pai, em meio a esse AVC que ela teve. Então, pedimos que a tua boa mão possa manifestar o teu poder sobre a vida dela, que ela tenha uma experiência contigo, que o Gé tenha oportunidade de poder ainda ministrar sobre a sua vovó, em nome de Jesus, Pai. Pedimos que o melhor do Senhor se manifeste sobre a vida da Dona Cecília, no nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, pedimos que o Senhor possa agora nos abençoar, no caminho de volta para as nossas casas, em segurança, e que possamos ter uma semana poderosa, abençoada, em meio às nossas células e aos nossos discipulados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E também, lembre-se de orar por mim também. Você deve ter percebido, né? Eu estou respirando.